Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Nessa oportunidade, gostaria de deixar aqui uma meditação ao seu coração, uma palavra que edificasse a sua vida nesse dia. O livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 8, vai nos falar algo interessante. Diz que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Nesse contexto, nós nos deparamos com jovens estudiosos, cultos, saudáveis, de boa aparência, mas principalmente conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Servos do Senhor que não abriram mão da sua fidelidade ao Deus Altíssimo e, acima de tudo, não escondiam de ninguém a sua fé. Quando Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, viesse a obter vitória sobre Jeoaquim no ano de 605 a.C., o monarca babilônico levou alguns utensílios do templo e também alguns escolhidos da linhagem real e dos nobres. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que ainda não dispunha de um número suficiente de babilônicos cultos e sábios para formar uma cúpula governamental. Foi por essa razão que Nabucodonosor levou para si de Jerusalém jovens, mas não qualquer tipo de jovens. Jovens de boa aparência, de alto nível cultural, a fim de poder ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus, os babilônios, e assim torná-los úteis no serviço real. Entre eles estava Daniel e seus 3 amigos. E estes foram testados e provados de todas as maneiras pelo mundo da sua época. Afinal de contas, a Babilônia era o império dominante naqueles dias. No entanto, o que percebemos é que eles determinaram em seus corações que não se permitiriam contaminar com os costumes e modismos daquele mundo em que viviam. Tentaram contra a fé deles. Seus costumes e até os seus nomes foram alterados, mas o coração deles continuou sendo do Senhor Deus. Tentaram impor sobre eles costumes, a cultura, a comida da Babilônia, que segundo Nabucodonosor iria fortalecê-los. A comida que o mundo oferece: impureza, malícia, mentira, vaidade, ilusão, falsos deuses, idolatria, materialismo, hipocrisia, morte. Se tivessem aceito, com certeza não seriam mais os mesmos e teriam sido vencidos pelos encantos do poder, das riquezas, da vaidade, da idolatria, e com certeza perderiam a sua identidade. É preciso tomar muito cuidado, pois o mundo não nos respeita e o inimigo das nossas almas, o diabo, ele nos odeia. Mas sem dúvida nenhuma, Deus honra aqueles que são fiéis. Daniel foi muito jovem para longe dos seus pais, mas nem por isso ele se esqueceu que era um servo de Deus, nem daquilo que os seus pais lhe ensinaram, e se manteve fiel até o fim. No capítulo 6, versículo 10 do seu livro, vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Meu querido irmão e minha querida irmã, entenda o valor inestimável de ser sal da terra e luz desse mundo. Pode ser que alguns de vocês cheguem a alcançar posições de destaque e de poder no mundo secular, mas a sua responsabilidade como servo e serva de Deus irá sempre lembrá-lo de qual deve ser a sua postura perante os homens. Você acredita que a igreja, bem como as suas famílias, influenciam o mundo com seus princípios da palavra de Deus? Ou somos nós que estamos sendo influenciados pelos princípios de uma sociedade sem Deus? Você já parou para pensar em qual é o seu papel como parte desta igreja na luta
contra o mundo e o seu pecado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude nessa tarefa de espalhar a glória dEle, sempre diante das oportunidades. Possamos sempre decidir em glorificar o Senhor, sendo fiéis a Ele em todo o tempo. Que Deus os abençoe.